medo de perder. A morte tem sido muito falada nesse último ano e ainda neste ano de 2021. As pessoas têm me pedido muito, têm me perguntado, eu mesma perdi pessoas muito amigas. Então, o medo de perder, o medo da morte, é o medo que nós vamos falar hoje. Ações e emoções com Dina Frutuoso. Na semana passada falei com vocês nas arrumações, nas coisas que eu tinha encontrado. E nós, que somos mais idosos, temos mania, sempre tivemos, de guardar textos que nós gostávamos, livros marcados em alguns pontos. E eu tenho um texto de um anônimo que é exatamente sobre o medo de perder. Porque a morte de qualquer uma pessoa, ela vai nos remeter à nossa própria morte, vai nos remeter à nossa ideia que nós temos do que acontece depois da morte. Eu tenho 50 anos que eu sou psicóloga, aliás, quero fazer um pedido a vocês agora, porque enquanto nós estivermos vivos, nós estamos celebrando, nós vamos celebrar os 50 anos, e eu quero pedir que quem conhecer algum psicólogo formado em 1971, que é o ano em que eu me formei na UERJ, que vocês mandem, avisem, né? Avisem pelo canal, avisem as pessoas para me ligarem, @Dina Frutuoso, eu estou no Instagram e vocês podem me encontrar. Bem, feito esse pedido, vamos voltar à morte e ao medo de perder. O medo, né? Esse medo tem sido muito sofrido para algumas pessoas, principalmente por causa da falta da despedida, falta da cerimônia, né? da morte, do enterro, daquele fechamento. E nós vamos, então, eu quero ler para vocês um trechinho, porque me pareceu muito apropriado, porque nós precisamos aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Tem gente que não quer falar nunca da morte, não fala dessa palavra. Porém, a morte, ela está sempre ao lado de qualquer ser vivo, de qualquer ser vivo. Uma árvore, né, ela pode durar 400, 500 anos, mas um dia ela morre. Um passarinho. Então, essa noção nós vamos dando para as crianças através das plantas, através dos pássaros, através de animais, do gato, do cachorro, né, que também morre. Nós tivemos um cachorro que durou 18 anos. Em média, dependendo da raça, eles duram 14, 15, né? Então, a maioria das pessoas, mesmo que não tenha cachorro, mas tem alguém ou da família ou amigo. Então, a morte, ela está sempre perto de um ser vivo. Essa noção é uma noção que a gente pode ir dando desde cedo. Mas existem pessoas que realmente nunca falam com as crianças sobre a morte. Então, eu quero ler para vocês esse trecho, é um autor anônimo que eu encontrei. Se você aprender a perder, a cair, a errar, ninguém controla mais você, pois o máximo que pode acontecer a você é cair, é errar, é perder. E isto você já sabe. É sobre a morte. É sobre a morte. Você vai decidir o que você vai pensar, o que acontece depois da morte. Você pode se informar, você pode conversar com pessoas, você pode ler. E não é nada destrutivo falar da morte. Nós não vamos ficar falando da morte o tempo todo, mas ter uma noção, saber o que acontece. Eu quero contar um caso para vocês agora que me aconteceu na clínica, e vários aconteceram, mas eu vou especificamente contar esse caso, que era uma senhora advogada de 93 anos, e ela era minha cliente desde 90 anos. Ela resolveu porque ela tinha muito medo, ela não sabia o que acontecia depois da morte. Ela era uma pessoa criada de uma forma sem nenhuma visão religiosa.
Eles eram ateus na família dela e ela também, a vida inteira ficou ateia, até que ela, quando chegou aos 90 anos, começou aquele medo da morte para ela. E ela ia para a sinagoga, ela ia para a igreja católica, ela ia na Umbanda, ela ia em qualquer lugar, mas ela não estava se encontrando. Então, nós começamos a trabalhar com ela sobre essa temática. E foi uma coisa, assim, a partir das plantas, dos animais. Era uma pessoa que não tinha nenhuma planta em casa, então eu sempre indico para os meus clientes que tenham uma planta. E é muito interessante acompanhar, porque morre uma folha da planta. Nem que a planta fique lá 20 anos, mas sempre alguma folha vai cair, vai morrer uma folha. Então, usar essa palavra, né, do morrer. E o que ia acontecer com ela? O que nós trabalhamos com ela é que ela ia precisar chegar a um acordo com ela mesma. Porque realmente, e essa senhora, é mais de 20 anos que ela foi minha cliente, e eu falei 93 anos, porque foi com 93 que ela morreu, ela ficou 3 anos comigo, e ela estava vivendo a vida dela, não tinha deixado de lado aquela aflição, já que ela não encontrava nenhuma resposta. Ela acabou dizendo, bom, vai acontecer o que acontecer. Aí eu digo, exatamente, porque aí, depois que nós morremos, qual é o poder que nós temos? Então, é muito interessante que as pessoas, cada família eduque sua criança de acordo com as suas crenças. Não é? É muito interessante isso. Nós podemos voltar a isso, mas o que eu encontrei nesses meus 50 anos de trabalho é que as pessoas que foram criadas em alguma crença, qualquer uma, mas foram criadas em alguma crença e pensam e se fala o que acontece depois da morte, porque esse é o grande medo, né? É o grande medo que aparece sempre no processo terapêutico. Nós temos alguns exercícios que nós fazemos com vela, tem alguns exercícios, porque a vida é representada por uma vela. E se apagar, o que é que vai acontecer? Então, a pessoa tem aquela vivência. Nós não vamos nos alongar mais nesse pedaço, porque eu vou ler o trecho final desse papel que eu recebi, que eu guardei há tantos anos. Bem-aventurado aquele que já consegue receber com a mesma naturalidade o ganho, a perda, o acerto, o erro, o triunfo e a queda, porque vai receber também a vida e a morte. Então, ele termina assim. Um abraço para vocês. Eu também estou bastante sofrida, porque eu tive perdas de pessoas muito próximas e de muitas décadas de conhecimento. Então, eu entendo também muito bem como muitas pessoas estão se sentindo. Um abraço para vocês e vamos agora para a nossa micromaratona de emoções. Fechem os olhos e deixem os pés no chão, os olhos pesados como se fossem de chumbo, as pálpebras muito pesadas. Preste atenção à sua respiração, que nós estamos trabalhando com a vida. Preste atenção à respiração. O sopro é vida, a respiração é vida. Inspirando e expirando bem devagar. Nós vamos fazer em 3 tempos a inspiração e em 5 a expiração. Então, vamos fazer, entrar o ar em 3 tempos. Agora, 1, 2, 3. Deixa o ar bem, a barriguinha bem cheia. Agora, em 5 tempos, bem devagar. 5, 4, 3, 2, 1. Continue deixando as pálpebras bem pesadas, como se fossem de chumbo. Os olhos bem fechados. Outra vez, a inspiração profunda em 3 tempos, com os pés bem no chão. 1,
3, deixa a barriga bem cheia. A vida, a inspiração e a expiração é vida. Agora vamos deixar o ar sair. 5, 4, todas as preocupações saindo. 3, 2, 1. Vai ficando bem leve dentro de você, está um ar muito gostoso, bem uma leveza por dentro, um bem-estar muito grande, porque nós estamos falando da vida. Respiração comum agora, sentindo bem-estar e confiança. Pensem em alguma parte do corpo de vocês que vocês gostam muito. Sintam bem-estar e confiança. Melhorem ainda o bem-estar e confiança. A alegria por vocês estarem vivos. E a decisão de todas as coisas boas que vocês podem fazer. Cada um de nós. Agora vamos soltando bem. 5, 4, 3, 2, 1. Respiração comum, voltando, sentindo bem-estar e confiança. Um beijo e até a semana que vem.